Estamos entrando agora na unidade 4, que fala de ensino de geografia para crianças. Está sendo prazeroso e gratificante estar aqui estudando com vocês. Na primeira unidade, analisamos os objetos de estudo da geografia, bem como a sua origem. Abordamos também o processo de sistematização e as correntes do pensamento geográfico. Nosso objetivo pedagógico era introduzir o debate acadêmico sobre a nossa ciência. Na unidade 2, trabalhamos os conceitos centrais da geografia, relacionando as atividades práticas para a sala de aula. O espaço geográfico, o lugar, a paisagem, a região, o território e a rede ganharam novos apontamentos para a prática docente. Na unidade 3, construímos uma reflexão sobre o ensino de geografia no novo contexto educacional. O balanço, a evolução e as perspectivas do ensino de geografia, em particular no Brasil, foram temas centrais da nossa discussão. Nesta unidade, que agora começamos, analisaremos o ensino de geografia para as crianças. Antes, gostaria de dialogar com você sobre a noção de infância. A infância é um período da vida que se caracteriza pela formação do ser humano, seja de forma biológica, psicológica, moral e social. A aquisição de conhecimentos pode ocorrer através da mãe ou do contato da criança na exploração do espaço. A partir desses convívios, ela passa a se autoconhecer e a construir suas referências e os seus significados. Ao brincar, correr, caminhar, permite a esta criança, de maneira inicial, conhecer o mundo no seu espaço local, mas também na sua complexidade. Desta forma, o ensino de geografia, nesta faixa etária, tem como objetivo introduzir a interpretação do espaço geográfico. As mudanças no mundo moderno trazem também novos desafios na realidade educacional. Se antes tínhamos mediação através dos contatos com os adultos, com os livros, com os jornais e com as revistas, hoje temos os jogos eletrônicos, a internet e o computador como novas ferramentas que são utilizadas no contexto escolar e social. A construção do olhar geográfico é tarefa essencial nesta faixa etária, para que no momento seguinte viemos a iniciar o processo de alfabetização cartográfica. É importante manter o constante diálogo com as crianças, desde a educação infantil e em todos os ambientes, seja na escola, seja em casa. Para melhor analisar as especificidades do ensino de geografia nos anos iniciais do ensino fundamental, se faz necessário refletir sobre o processo de alfabetização. Como discutimos no item anterior, a formação do olhar geográfico é premissa básica para o processo de alfabetização cartográfica. Como a formação do olhar geográfico colabora na construção da alfabetização? É uma pergunta que nós temos que responder. Como o conhecimento geográfico se relaciona com a alfabetização? É uma outra discussão que temos que fazer. Para atender a essas necessidades, tomamos como ponto de partida a ideia de que a alfabetização não se finaliza nos 2 primeiros anos das séries iniciais. A geografia pode contribuir no processo de alfabetização, pois a geografia permite ao aluno a leitura do mundo de forma a entender as relações que ocorrem entre os homens e a natureza. O ato de ler e escrever está associado ao processo reflexivo sobre o tempo e o espaço. A dialética entre a construção da língua escrita e da geografia escolar é um processo que reflete sobre a própria cultura da sociedade. Nesta perspectiva, os trabalhos de Piaget e de Vygotsky são fundamentais. Estes autores interacionistas explicam a apropriação do conhecimento mediante a contribuição tanto do sujeito quanto dos objetos. A troca entre o indivíduo e o meio torna fundamental na organização do real e no desenvolvimento da própria capacidade de conhecer, na
sua ausência e nas bases do conhecimento, como ele se constitui. Piaget destaca que o desenvolvimento cognitivo se baseia na relação entre o sujeito e o objeto. Para ele, a evolução cognitiva do conhecimento está dividida da seguinte forma: senso motor, de 0 a 2 anos. Pré-operatório, de 2 a 7 anos. Operatório concreto, de 7 a 12 anos. Operações formais, de 12 anos em diante. A inteligência seria, assim, um processo adaptativo do sujeito com o mundo, ou seja, um processo dialético contínuo do indivíduo com o meio. Já para Vygotsky, a aprendizagem, o desenvolvimento humano e o ensino estão integrados. A visão interacionista é, assim, uma forma de construção do conhecimento a partir da construção do sujeito. Na perspectiva interacionista de construção de novos significados e de visões de mundo, a geografia tem um importante papel a cumprir, pois pode valorizar as experiências no tempo e no espaço. Para Vygotsky, a aprendizagem tem uma função primordial na evolução do conhecimento. O processo de aprendizagem é dialético com o ensino, incluindo aquele que aprende e também aquele que ensina. E aí estabelece uma relação entre ambos. Ele explica que esta conexão entre o desenvolvimento e a aprendizagem, através da zona de desenvolvimento proximal, é um espaço dinâmico entre os problemas que uma criança pode resolver sozinha e os que deverá resolver com a ajuda de outros. Isso levará, em seguida, a dominar por si mesmo os conhecimentos. Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real é o que o indivíduo faz sozinho, e a zona de desenvolvimento proximal são os conceitos que ele não domina, mas é capaz de aprender auxiliado por mediadores. A dialética entre eles é fundamental para a compreensão do processo de aprendizagem. Desta forma, o processo de aprendizagem da geografia nos anos iniciais do ensino fundamental tem como mediadores o professor, os colegas e os recursos didáticos. Nesta ótica, o papel do professor será o de problematizar as situações em busca da reflexão sobre os espaços de vivência do aluno. Olhando a perspectiva de um trabalho para as séries iniciais, o lugar, aquele conceito que conversamos nas unidades anteriores, irá ganhar uma centralidade, pois irá refletir sobre o aprendizado do aluno, relacionando a sua realidade local. O professor deve, assim, considerar o espaço cotidiano dos alunos nas abordagens de sala de aula. Devemos, assim, relacioná-lo a uma perspectiva de escala global. Assim, o aluno irá desenvolvendo a noção de que ele faz parte do mundo e dos lugares, por mais distantes que esses sejam. Gradativamente, ele irá construindo a noção sobre os espaços mais abstratos. Entendemos, assim, a geografia como uma ciência fundamental no processo de alfabetização do indivíduo e na construção do seu pensamento crítico. Falaremos agora sobre a alfabetização cartográfica. O método de representação geográfica por meio de linguagens gráficas e cartográficas constitui um importante recurso da geografia relacionado aos seus conceitos centrais. Os mapas, as cartas, representam a distribuição dos fenômenos geográficos. A cartografia é a expressão prática da representação da espacialidade do nosso planeta e dos diversos lugares. Vimos no item anterior que a geografia colabora no processo de alfabetização. Porém, acreditamos também que a geografia é um instrumento que requer uma alfabetização própria, pois tem significados e tem suas próprias linguagens. O processo de alfabetização cartográfica visa estabelecer a conexão entre o lugar, o próximo, e o global, o distante. Para o processo de alfabetização cartográfica ser bem desenvolvido, o professor deve utilizar vários recursos, sejam eles fotos, maquete, plantas, imagem, figuras, tabelas, jogos e representações que tenham como objetivo ampliar o horizonte educacional do nosso aluno. Como vimos anteriormente, querido aluno, reafirmamos que o conceito de lugar é o ponto de partida para o processo de alfabetização.
Abordaremos agora a interdisciplinaridade e a transversalidade no ensino de geografia para as séries iniciais. A interdisciplinaridade e a transversalidade são práticas bastante discutidas no meio acadêmico. Com certeza você já ouviu em outras disciplinas. Agora, o que significa tais conceitos? O que é interdisciplinaridade? O que é transversalidade? Por interdisciplinaridade, compreendemos uma prática que visa o trabalho comum entre duas ou mais disciplinas. O processo interdisciplinar não consiste numa substituição de uma disciplina pela outra, mas em utilizar os resultados de outras disciplinas para compreender a realidade. Já por transversalidade, entendemos como um conjunto de conteúdos educativos e de eixos condutores da atividade escolar que, não estando ligados a nenhuma disciplina em particular, está ligado a todas. No processo de construção de um trabalho transversal, devemos tomar como critério a realidade e as diversidades do cotidiano dos nossos alunos. Neste contexto, as diversidades regionais, culturais, etárias, devem ser compreendidas como parte primordial do trabalho. A seguir, analisaremos os temas transversais e a sua abordagem nos anos iniciais do ensino fundamental a partir das aulas de geografia. De antemão, afirmamos que os temas são orientações didáticas que estão relacionadas à prática educacional de nosso país. Partindo dos parâmetros curriculares nacionais, temos os seguintes temas transversais: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho em consumo, orientação sexual e saúde. A perspectiva de trabalho com a noção de ética envolve a discussão com valores democráticos, o respeito coletivo e mútuo, a solidariedade, a justiça e o diálogo. A geografia irá contribuir com esta dimensão a partir do respeito aos diversos lugares e aos seus indivíduos, bem como na reflexão sobre o modelo de sociedade igualitária e justa. A pluralidade cultural, como tema transversal, constrói várias relações com o ensino de geografia. O respeito à diversidade dos fenômenos culturais é um item fundamental, bem como a interpretação histórica e geográfica dos mesmos. A transversalidade também é trabalhada a partir do meio ambiente, que tem como função a abordagem de questões relacionadas ao futuro do planeta e ao seu desenvolvimento, de maneira sustentável e igualitária. O tema transversal, trabalho e consumo, tem uma dupla função. A primeira é discutir a valorização do trabalho como expressão humana, das diferentes culturas e etnias, e depois o seu modo de vida e de pensar. E a segunda perpassa pela crítica à sociedade consumista e às suas contradições ambientais. A orientação sexual destaca as questões de gênero e preconceitos ainda fortes na nossa sociedade. A luta por direitos iguais entre homens e mulheres e o combate à homofobia são questões a serem abordadas, pois visam garantir as liberdades individuais. A discussão sobre a saúde desenvolverá de maneira crítica questões relacionadas aos índices de mortalidade infantil, à fome, à subnutrição, entre outros problemas relacionados ao padrão de bem-estar de nossa população. A geografia deverá trabalhar de maneira crítica sobre as desigualdades sociais e as condições de saúde nos diversos lugares, apontando a falta de condições básicas de subsistência e de acesso da população aos serviços de saúde. Chegamos ao fim. Nesta unidade, analisamos o ensino de geografia para as crianças, observamos com clareza as contradições do processo, abordamos temas como alfabetização cartográfica, ensino de geografia nos anos iniciais, transversalidade, interdisciplinaridade. Estamos abertos no ambiente virtual de aprendizagem para tirar suas dúvidas e estabelecer as questões aqui abordadas. Não deixe de fazer os exercícios e as atividades. Agradecemos desde já ao diálogo estabelecido nas diversas unidades. Estamos satisfeitos de compartilhar com você o nosso trabalho. Um forte abraço, saudações geográficas, até uma próxima oportunidade.